Olá, meus amores, boa noite para vocês, ou bom dia, boa tarde, né? Tô 2 dias sem vir aqui estar com vocês. É que eu tive algumas coisinhas, mas tá tudo certo. Tô de volta aqui com vocês. Vamos continuar com o nosso estudo bíblico, né? Hoje eu vou falar sobre a mulher de Samaria, né? Eu vou ler para vocês o que está escrito, depois vem com a explicação. Você novo que está chegando, faz uma gentileza para mim, se inscreva aí no canal, aperte na palavrinha inscrever-se, no sininho na palavrinha todos. Já estará escrito e inscrita, tá certo? É muito rápido, fácil. No instante você faz isso. E no final, não esqueça de compartilhar a palavra. Leve a palavra amiga para uma pessoa, né? Tem muitas pessoas que estão precisando ouvir uma palavra amiga, uma palavra de fortalecimento. Aqui nós vamos estudar a palavra, estamos estudando a palavra, tá certo? Aos pouquinhos nós vamos clareando a nossa mente, porque o Senhor Jesus vai nos dando sabedoria quanto ao entendimento da palavra dele. Temos que pedir a Ele, né? Temos que pedir ao Senhor. Senhor, me ajude para que eu possa ter esclarecimento na sua palavra e que o Senhor possa cumprir com os teus propósitos sobre mim, sobre a nossa vida, né? Sobre a minha vida, sobre a sua vida. Então, peça ao Senhor Jesus, peça auxílio a Ele, que Ele muito fará por cada um de nós. Lá em Mateus 6:33 diz que se a gente for a Ele, todas as outras coisas serão acrescentadas, mas nós precisamos ir buscá-lo. Deixa eu ler a palavra corretamente aqui, não conforme está escrito em Mateus capítulo 6, se eu não me engano, vou achar aqui e vou ler para vocês. Capítulo 6, versículo 33, que fala que todas as outras coisas serão acrescentadas. Capítulo 6, versículo 33, que diz assim, achei aqui, ó. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, quando nós buscamos ao Pai, com certeza todas as coisas nos serão acrescentadas. Precisamos ter fé, acreditar. Também no Salmo 70, no versículo 1, veja lá no Salmo 70, versículo 1, vou achar aqui também para vocês. Salmo 70, versículo 1, o salmista pede que Deus se apresse, né? Que Deus se apresse em ajudá-lo. Ele estava muito angustiado. E é verdade, quanto está dizendo aqui no Salmo. Salmo 70, vou achar aqui para vocês, Salmo 70, que fala, apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma, e voltem para trás e confundam-se os que me desejam mal. O salmista aqui, ele pediu um socorro ao Senhor Jesus. E nós também estamos aqui na certeza que o Senhor Jesus, ele vai nos socorrer. Porque a presença do Senhor é que nos fortalece. É a presença do Senhor que nos traz paz. É a presença do Senhor que nos faz feliz. Quando nós estamos na presença do Senhor, quando nós buscamos ao Pai, Ele nos fortalece. Por isso nós devemos pedir ajuda ao Senhor sempre. Peça ajuda ao Pai, porque pedindo ajuda a Ele, todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Bendito seja o nome do Senhor, não é mesmo? Bendito seja o Senhor, rocha minha, como diz também a palavra dele. Ele é o nosso Deus, né? E Ele que traz força para todos nós. Se Ele cura, Ele liberta, Ele salva. Por isso precisamos estar sempre buscando ao Senhor. E eu quero dar continuidade aqui, falando quanto
a palavra nos diz, né? Quanto à mulher de Samaria. Preste atenção na palavra, eu vou vir com a explicação, vou ler primeiro os versículos, depois eu venho com a palavra, tá bom? Você está preparado? Já está tudo certinho aí? Podemos dar continuidade? Você ouviu aquilo que eu disse? Então vamos dar continuidade aqui, tá certo? No final, não esqueça de compartilhar a palavra. Seja você um evangelista, leve a palavra amiga para uma pessoa, tá certo? Que o poder de Deus e a ação de Deus na vida dessa pessoa vai ser de grande importância. O Senhor Jesus, Ele há de agir na sua vida e na vida dessa pessoa ao qual você levou a palavra. Buscou essa pessoa para ter entendimento, esclarecimento na palavra do Senhor. Precisamos ter conhecimento na palavra do Senhor. Quando nós temos conhecimento na palavra do Senhor, tudo para a gente fica diferente, porque o Senhor Jesus vem com transformação. Ele transforma o nosso ser, tá certo? Tá preparado? Então vou ler aqui. Preste atenção. No versículo de número 1, o capítulo 4 de João diz assim, segundo o evangelho dele, fala assim: e quando o Senhor entendeu os que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizasse mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. Preste atenção. E era ali necessário passar por Samaria. Samaria era uma cidade, tá? E aí foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. A fonte era um poço. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus disse para ela: dai-me de beber, porque aí no versículo 8 diz assim: porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E ele estava ali cansado e pediu água, né? Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeus, me pedes a beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos? Ela diz para ele, né, que os judeus não se comunicam com os samaritanos. E Jesus então respondeu e disse-lhe: se tu conheceres o dom de Deus e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Aí diz no versículo 12: és tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? E Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Vou parar por aqui. Veja bem, é muito edificante essa palavra da qual João deixou aqui para a gente. Eu vou ler quanto à explicação, depois ainda vou falando mais alguma coisa. Então, veja bem, aqui o Senhor Jesus, ele abordou então uma mulher no local lá onde Jacó havia deixado lá uma fonte, era uma fonte de Jacó, né? Ele tinha deixado lá um poço para os herdeiros, né? E Samaria era uma cidade, né? E lá tinha uma mulher, que não cita o nome dela, mas ela foi buscar água, né? Então, veja bem, quando o Senhor Jesus abordou essa samaritana, né, a mulher, ele foi bem, assim, ousado, né? Mas sem deixar de ser educado. Ele foi ousado, mas não foi
uma pessoa que faltou com educação para com a mulher, né? Ele foi firme na palavra com ela, dai-me de beber, ele pediu, né? Então, não era comum um homem falar com uma mulher assim, ao público, né? Assim, diretamente. Não era normal, porque naquela ocasião, é, a, a, a chance de transmitir a samaritana, é, é, Jesus teve essa chance de transmitir a samaritana a verdade, de falar para ele quem ele era, né? Porque foi a oportunidade que ele teve quando ele pediu água. Ele estava cansado, enquanto os discípulos foram comprar o de comer, ele então parou diante daquele poço e aí logo em seguida veio uma mulher samaritana que pediu, e ele então pediu água a ele. E ela achou aquilo um absurdo, porque não se podia falar com mulheres assim, principalmente mulheres estrangeiras, né? Estrangeiro é um modo de dizer, uma mulher samaritana, né? Mas ele aproveitou a oportunidade para falar a verdade para ela, dizendo que ele era o pão, a verdade e a vida. E na verdade, ele fala que quem beber desta água nunca mais terá sede, não é mesmo? Então, aqui ele queria dar ensinamento quanto a palavra para ela. E essa palavra também serve para os nossos dias, porque aquele que beber da palavra do Senhor, né, que se nutrir da palavra do Senhor, nunca mais terá sede, nunca mais passará coisas que não haverá, como é que eu vou dizer, tribulações. Sim, haverá sempre, mas o Senhor Jesus sempre matará a nossa sede. Ele sempre achará soluções para os nossos problemas, para as nossas dificuldades. Você entende o que eu falo? Então, a verdade é que só o Senhor Jesus pode fazer o que é melhor para todos nós, porque Ele é bom em todo o tempo nas nossas vidas, né? Por isso devemos agradecer pelo nosso pão de cada dia, pela nossa vestimenta, pela nossa vida, né? Temos que estar agradecendo ao Senhor Jesus quanto a isso, tá certo? Então Jesus, ele caminhava, né? Ele caminhava, estava cansado, então ele se aproximou desse poço e ali ele se deparou com essa pessoa, essa mulher, né? E ele então pediu um pouco de água para ela. E como eu vou dizer, e como é que eu posso dizer? Jesus, ele foi já preparado pelo pai dele, né? O filho, né? É o pai, que é o Espírito Santo, o Senhor Deus, preparou o filho, falando com ele quanto às coisas que aconteceria, né? Ele foi transfigurado, né? Como homem. Então, a Bíblia nos revela que essa mulher, a Bíblia fala que essa mulher, ela era samaritana, né? E a vida dessa mulher não era nada legal, ela tinha uma vida muito irregular, uma vida cheia de problemas, né? Mas o que eu estou querendo falar com isso? O que significa, né? Quando se fala que é uma vida irregular. É porque onde ela vivia, era uma vida cheia, que não tinha muitas coisas para fazer. Então era uma vida constituída cheia de coisas difíceis para se resolver. Mas ela tinha ali as suas dificuldades, tanto que ela ia buscar água no poço. Então, esse povo de Samaria, eles eram pessoas que praticavam muito assim, desobediência. O povo, eles eram desobedientes, né, à palavra de Deus. Quando Deus dava uma ordem, eles não cumpriam a ordem de Deus. E além disso, eles eram pessoas, um povo que adorava outros deuses. Eles não tinham o respeito para com o Deus verdadeiro. Então o Senhor Jesus abriu a boca e foi quando ele respondeu para ela:
Qualquer que beber desta água, da água do poço, continuará a ter sede, mas aquele que beber da água que ele der nunca mais terá sede. Você entende o que eu estou falando aqui? Então essa história ela está nos revelando que é necessário que a gente venha se examinar, né? Ver como estamos, né, com Deus, como nós estamos com Deus, como está o nosso interior, como está o nosso coração, né? Porque quando nós nos examinamos, a gente, a consciência da gente logo acusa, olha, você está errado, você não está certo, o que você está fazendo não condiz com o que diz a palavra do Senhor. Então é necessário que a gente examine o nosso interior, né? E que a gente possa dar prioridade ao Senhor Jesus, botar Ele em primeiro lugar, né? Para que essa, essa, essa sede que nós sentimos, né, de termos que resolver várias coisas, o Senhor Jesus possa trazer a solução, que é somente Ele, com a essência dele, da verdade, né, que Ele é justo em todo o tempo e é bom em todo o tempo para a gente, Ele é misericordioso em todo o tempo, somente Ele pode nos ajudar. E quando nós encontramos em Jesus essa água da vida, né, que é a verdade, que é tomar posse, né, se deixar que o Espírito Santo habite em nós, então a plenitude do Espírito Santo vem sobre nós com a verdade e aí faz com que a gente se aquebrante, né? Que a gente se aquebrante cada vez mais para o Senhor Jesus. Você entende o que eu falo? Então é necessário que a gente venha beber da verdade, beber da palavra, comer a palavra, comer o modo de dizer da gente, é ter entendimento da palavra do Senhor, do que está escrito na palavra, o que está escrito aqui é a palavra dele. A palavra do Senhor é que nos alimenta, é que nos nutre, é que fala a verdade. Então, quando nós buscamos no Senhor, nós estamos buscando firmamento nele. Estamos nos afirmando o nosso pé, né, para que a gente fique numa rocha firme, né? Ele é a nossa rocha firme, né? Ele é a nossa rocha firme. Quando nós nos afirmamos nele, nós, com toda a nossa sinceridade, né? Quando nós ouvimos a palavra, quando nós deixamos essa palavra de Deus penetrar em nós, nós sentimos a satisfação e o desejo de estar sempre na presença do Pai. Que é a presença dele que nos fortalece, não é mesmo? É a presença do Pai que nos traz paz. É a presença desse Deus maravilhoso que nos traz alegria de viver. Quando nós temos a presença do Pai, nós sentimos alegria no viver, nós nos encorajamos para resolver tantas e tantas coisas que acontecem no nosso dia a dia. Você entende o que eu falo? Então, uma pessoa que tem uma vida atribulada é aquela que tem uma vida irregular. É uma coisa aqui para resolver, outra ali. Tá certo que sempre teremos, mas sempre teremos solução. Precisamos ter ânimo em Deus, né? A gente precisa, eu falo isso para mim também, sabe? Que às vezes eu me sinto enfraquecida, a verdade é essa. Às vezes eu me sinto enfraquecida, eu fico, Senhor, eu não aguento mais, o que eu faço? E aí o Senhor vai me fortalecendo, vai curando as minhas feridas, né? As minhas dores, as minhas questões, Ele vai me ajudando. E é assim que o Senhor faz na nossa vida, porque Ele é misericordioso o tempo todo, Ele é bom o tempo todo na nossa vida. Se existe alguém bom nessa vida, esse alguém é somente Deus. Ele é único e é verdadeiro, Ele é justo em nossas vidas. Então, aqui vai dizer assim, ó, quanto à cidade de Samaria, fala assim ó, na Bíblia. Eram consideradas impuras
A cidade de Samaria era considerada impura pela classe religiosa judaica. Por isso, além de os judeus não passarem por elas, não se serviam dos alimentos dessa região. No entanto, o Senhor Jesus, que vivia acima de rótulos e formalidades e religiosidade e julgamentos humanos, mandou seus discípulos comprarem alimento em Sicar, uma cidade de Samaria. Dessa forma, ele possibilitava uma conversa a sós com aquela mulher, protegendo-a de olhares acusatórios por parte de judeus e samaritanos, ao mesmo tempo em que combatia o preconceito e a rixa entre esse povo. Então, existia lá coisas que eram irregulares e as pessoas não tinham aquela obediência na ordem do Senhor Jesus. Mas ele disse que aquele que bebesse da água que ele desse nunca mais teria sede, que ele era a fonte de água viva para a vida eterna. Então, a salvação vem somente do Senhor Jesus. Nós precisamos entender, porque aquela mulher, né, assim como aquela mulher, muitas pessoas buscam pela felicidade. Nós buscamos pela felicidade, né? Mas, embora possuam tudo que a alma deseja neste mundo, continuam vazias e insatisfeitas. Eu estou lendo isso aqui e é verdade, muitas pessoas continuam vazias, insatisfeitas, precisando de ajuda. Você entende o que eu falo? Então, as pessoas que precisam de ajudas, o melhor caminho é o Senhor Jesus para obter a salvação, tá certo? Eu vou parar por aqui e amanhã eu volto falando com vocês, dando continuidade quanto a esse estudo da mulher de Samaria, tá bom? Da cidade, né? De Samaria. E aí a gente vai falar sobre a verdade, né? A verdade da libertação, a verdade de livramento, quanto à adoração para com o Senhor Jesus. Tudo isso é importante. Quando nós adoramos ao Pai, Ele fica muito satisfeito. Precisamos honrar o Pai, né? Como eu já disse, quando nós honramos ao Pai, Ele sempre trará soluções. Ele vai nos honrar também, tá certo? Então, até amanhã, se Deus quiser. Que Deus abençoe grandemente. Não esqueçam de fazer suas orações, agradecer ao Pai quanto a tudo, né? Nós devemos agradecer quanto à nossa vestimenta, quanto à nossa vida, quanto ao ar que respiramos, né? Ele é a essência de vida, Ele é a fonte de água-vida para a nossa vida, para que a gente possa ter ânimo de viver, né? E a esperança está no Senhor Jesus. Você entende o que eu falo? A esperança é somente no Senhor Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida, tá certo? Ele é bom o tempo todo em nossas vidas, misericordioso, benevolente, capaz de suprir todas as nossas necessidades, tudo no tempo adequado, né? Conforme a vontade dele, não é conforme a nossa, tá certo? Então, até amanhã, se Deus quiser, que Deus abençoe grandemente. Tchau.